Ah, boa noite, gente. A gente vai passar hoje, né, para nossa última aula, né, do semestre, que no caso são árvores binárias, certo? Para descarregar um pouquinho a carga de vocês aí no semestre, eu vou cobrar apenas a parte teórica de árvores. Então, vocês não vão precisar implementar as árvores, né? Vocês só vão precisar implementar as árvores caso vocês forem fazer PS, no caso, agora é a S, né? Avaliação substitutiva e NAF, certo? Para NAP 2, apenas o exercício de listas duplamente, eu acho que já dá para dar uma trabalhada bacana na lógica de programação de vocês, que eu acho que é um ponto fraco, né, da maioria das pessoas. Tudo bem? Então, algumas coisas no slide eu vou pular, né, que no caso é respeito à implementação. Então, a gente vai. Eu tenho três slides, na verdade, de árvores binárias. Só que, na verdade, sim, a gente vai pular muito slide de implementação, então não pense que é uma coisa super ultra gigantesca, né? Então, vamos lá. É, Matheus, professor, vamos ver árvores mais para frente? Sim, no caso, a gente vai ver árvore depois na estrutura de dados 2 em formato de grafos, né? Árvores, na verdade, é uma sub-área de grafos. Não sei se vocês tiveram essa disciplina com o professor Braulio, né? A parte mais matemática de grafos eu estou falando. Mas grafos é como se fosse um formato de árvore, sim. Então a gente vai ver no estrutura de dados 2. Tudo bem? Ah, tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tela inteira. Pronto. Ah, lista de exercícios. Tá. Vocês estão vendo que acho que tá o timerzinho, né, da gravação em cima na direita para vocês, né? Então acho que dá para saber que tá gravando. Bom, gente, no final da aula, se vocês quiserem, eu posso resolver algumas questões da lista de exercício, certo? E eu tenho depois algumas comunicações para fazer a respeito da NAP 2, tudo bem? Para facilitar a vida de vocês, são notícias boas. Então vamos lá. Primeiro, bora terminar o conteúdo de árvore, né? Para a gente matar logo o conteúdo do semestre todo. Bom, gente, então, árvores, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir algo do tipo, né, na programação. Mas as árvores, no caso, dentro do conceito, né, de estrutura de dados, as árvores elas são uma estrutura de dados que guardam, assim como listas e pilhas e filas, né, elas guardam dados, só que não de uma maneira linear, né? Elas guardam dados justamente num, digamos assim, muito no formato de um triângulo, né? A gente diz que é uma árvore justamente porque, como vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa árvore que está no slide, né? O 2 ele é, digamos assim, a raiz da árvore, aquele nodo da onde se origina todos os outros nodos, né? E a partir do 2 vai saindo outros nodos, que vai saindo outros nodos, e assim por diante, né? Até chegar em algum limite aí, dependendo do problema que a árvore está sendo resolvido, certo? Então a gente pode ver que a árvore ela se organiza como se fosse numa estrutura de hierarquia, né? Temos o nó do pai, depois vai ter o nó do filho. Deixa eu aceitar as pessoas aqui. Vai ter nó dos filhos, esses nodos vão ter valores, né? Então, é, segue esse estilo aí de montagem de árvore, né? Como a gente vai estudar árvores binárias, né? Binárias, né? Como vocês podem ter visto em arquitetura de computadores, é uma representação de dois elementos, né? Binários. Então, árvores binárias significam que são aquelas árvores que elas vão ter apenas dois elementos cada nodo, né? Então, por exemplo, a gente tem a raiz que é o 2. Essa raiz ela só pode, digamos, ter dois filhos, o 7 e o 5. Não pode ter mais de um, né? Aí já não seria mais uma árvore binária, seria um outro tipo de árvore, tudo bem? Mas enfim, a partir da noção de árvore binária, a gente já consegue ter uma noção bastante grande de outros tipos de árvore, né? A gente não vai mais, digamos assim, olhar para uma coisa semelhante a uma árvore e não saber nada sobre aquilo, né? A gente já vai ter uma ideia de como funciona e justamente esse que é o objetivo da disciplina, tudo bem? Então, para que a gente precisa saber árvore, né? Para que a gente vai usar isso daqui numa situação real? Bom, gente, árvore se vocês forem pensar um pouquinho, né, na estrutura do computador, nos programas, de como é montado tudinho, basicamente todo lugar, né, que você mexe no seu computador tem algum formato de árvore por trás, né? Não que a gente implementou, mas
a gente utilizou alguma coisa que lá por trás também utilizou árvores, né? Um exemplo disso é todo programa, basicamente, que a gente, né, faz, a gente utiliza um compilador para gerar, né, o código-fonte, né, daquele programa que a gente digita. Compiladores, gente, se vocês forem ver, eles são um tipo de árvores, né, eles são um tipo de, digamos assim, interpretadores de código-fonte. E caso vocês, eu não sei se vocês têm essa disciplina em sistemas de informação, mas em ciência da computação a gente tem uma disciplina de compiladores que a gente estuda bastante como é que o compilador ele funciona, né? E o compilador ele funciona mais ou menos no formato de árvore. Eu vou mostrar mais ou menos utilizando uma calculadora no próximo slide, né? Mas o compilador ele funciona dessa maneira, então basicamente todo programa que a gente executa, né, ele é compilado, né, e essa compilação passa por uma árvore, né, de compilação. Inteligência artificial, a gente consegue ter várias estruturas de árvores aí, árvore de decisão, é, algoritmo de Bayes, enfim, lógica fuzzy também utiliza um pouquinho, ah, redes neurais, né, também utilizam um pouco de árvores, então basicamente é isso, né? E inteligência artificial também, né? Ligado à aprendizagem de máquina e de machine learning, né? Então, vários algoritmos de machine learning, principalmente redes neurais, vocês vão ver que mais ou menos no formato de árvore, no formato de grafos aí, né? E por fim, né, o sistema de arquivos do nosso computador, né? A gente cria uma pasta, a gente guarda arquivos nessa pasta, a gente guarda pastas dentro de outras pastas, né? Então, se você for parar para pensar, a pasta nada mais é que um nodo que guarda outros nodos que vão guardando outros nodos, né? Bom, o sistema de arquivo, claro, não é uma árvore binária, é uma árvore que pode ter mais de dois filhos cada nodo, né? Então, mas assim, entendo que o sistema de arquivos também, ele é organizado, né, lá por baixo dos panos no computador, ele é organizado no formato de árvore aí para mostrar para vocês, certo? Outro exemplo aqui, por exemplo, é como é que o computador ele consegue resolver algoritmos, né, consegue resolver fórmulas aritméticas, né? Então, por exemplo, se a gente tem essa fórmula bem aqui, né, nós, humanos, né, aprendemos na matemática que o quê? Quem está dentro do parêntese, né, mais interno tem prioridade na conta, né, e a partir do parêntese mais interno a gente vai expandindo, né, a nossa resolução da equação, né, isso daí em matemática básica que a gente aprende. Fora isso também, a gente aprende que o subtração e adição, né, ou desculpa, divisão e multiplicação, eles têm prioridade sobre subtração e adição, né? Então, várias coisinhas aí que a gente vê na matemática e que, por exemplo, se a gente passasse para o computador, como é que a gente ia fazer o computador entender que é dessa forma que a gente tem que resolver uma equação, né? Bom, se você passar uma equação para o computador, por exemplo, para uma calculadora, as calculadoras científicas, né, que dá para você montar aquelas expressões aritméticas, elas basicamente por trás, né, lá dos panos, eles pegam aquilo que você digitou e eles montam um formato de árvore, né? Então, por exemplo, ele começa, né, aqui, por exemplo, vendo a parte mais interna da sua conta, né, a parte que está dentro dos parênteses mais internos. Então ele separa o C e o D, ó, bem aqui, né, ele separa por uma divisão. Consequentemente, o resultado dessa divisão ele é subtraído com o E, né, então ele monta aqui essa estruturazinha bem aqui. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de ver. Consequentemente, o resultado desse primeiro parênteses mais interno, né, vai ser multiplicado com a letra B, né, e o resultado de tudo isso daqui vai ser resolvido no parêntese mais externo, que é a soma com a variável A, né? Então, ele fica organizando essa árvore aqui, e se vocês forem ver, o computador ele começa resolvendo a árvore de baixo para cima. Então, por exemplo, ele faz aqui C dividido por D, resultado disso subtrai com E, resultado disso multiplica com B, resultado disso soma com A. E assim ele sabe como resolver essa equação dentro das nossas regras matemáticas que a gente aprende na escola, né? Como o computador não tem olho, né, ele não consegue, né, olhar assim, aquele parênteses está mais lá dentro, então tem que resolver ali, né? Então ele organiza em formato de árvore justamente para dar tudo certinho a nossa equação, né? Então entendo que toda conta basicamente aritmética que vocês fazem num dispositivo eletrônico, né, ele organiza isso daí em formato de árvore, né? Então vocês podem assim mais ou menos ter uma noção da importância da árvore, né, da estrutura da árvore dentro do computador, dentro da programação em geral. Tudo bem?
O objetivo justamente é esse. Mas, assim, você, é claro, tu não vai, é, no ambiente real, né, no mercado de trabalho, abrir a tua IDE lá, né, no sistema, tu vai programar um sistema, tu vai começar programando uma árvore, né? Não, não é assim. As árvores já vêm prontas, né? Elas estão por baixo do sistema. O objetivo aqui é a gente entender como é que funciona tudo isso, né? Não é tipo assim, a gente tem que saber programar uma árvore. Isso é desejável, mas o mais importante é vocês entenderem também o conceito, certo? E a importância também. Tudo bem? Então, alguns conceitos básicos de árvore, né, algumas noções de conceitos que a gente tem, por exemplo, não é na raiz, eu escrevi errado, é nó do raiz. Né? O nó do raiz é aquele que eu falei para vocês, é o que está mais lá em cima, é o que gera todos os outros nodos aí. Né? O nodo folha, gente, é o nodo final, né? Então, vai gerando os nodos até que chega num nodo que não tem mais filhos ali, né? Então, aquele é considerado um nodo folha, né? É semelhante a uma árvore mesmo, entendam a árvore binária como se fosse uma árvore mais de cabeça para baixo, certo? O nodo interno, né, são aqueles que têm filhos, né? São aqueles que têm folhas ligadas a eles. Então, quando o nodo não é uma folha, geralmente ele é um nodo interno, né? A gente também tem o nível de profundidade ou tamanho, né? A árvore começa pela raiz, que digamos assim, a gente pode denotar como nível zero, e conforme vai aparecendo mais nodos embaixo, a gente vai nível zero, nível um, nível 2, e assim por diante, né? Até chegar no tamanho máximo daquela árvore, tudo bem? E o grau, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso em grafos, se vocês já tiveram essa disciplina, mas se não tiver, a gente vai ter, né, na estrutura de dados 2 é a quantidade máxima de filhos que um nodo pode ter. Então, se eu perguntar para vocês qual é o grau máximo de uma árvore binária, né? Como o próprio nome já diz, árvore binária, vocês vão dizer que é 2, né? Um nodo ele só pode ter no máximo 2 filhos dentro de uma árvore binária, né? Agora, se fosse, por exemplo, uma árvore A estrela, a árvore A estrela é como se fosse um sistema de arquivos, né? Então, o grau vai depender da quantidade máxima de nodos de filhos que um nodo pode ter, certo? Aqui é uma representação em desenho, né, desses conceitos que eu falei. Tem o nodo raiz, né, o nível zero, nível um, nível 2 e nível 3. O nodo folha, que são aqueles nodos onde não tem mais filho, né? Então, a gente tem o nodo folha aqui, que é o 4, mas também tem o 5, o 11 e também tem o 2 aqui, né? Que o 2 ele também é o nodo folha porque não tem filhos. E o nodo interno são aqueles nodos que tem pelo menos um filho aí atrelados a ele. Tudo bem? Basicamente, conceito de árvore não tem muita pegadinha, não tem, é bem direto as coisas. Bom, outra coisa que a gente também tem que ter noção das árvores binárias, né, o formato dela, né? Então, por exemplo, como eu falei, as árvores binárias elas têm mais ou menos o formato de um triângulo, né, de uma pirâmide, digamos assim. Quando você consegue montar uma árvore binária onde ela parece um triângulo perfeito, né, a gente consegue chamar ela de uma árvore binária cheia, né? Caso contrário, é quase um triângulo perfeito, tem um ou dois filhos aí, uma ou duas folhas, né, ali saindo do triângulo. A gente pode dizer que é uma árvore binária completa. Agora, se ela não se aproximar, né, de um triângulo, né, perfeito, a gente diz que ela é uma árvore estrita, né, estritamente binária. Tudo bem? Mas isso daí, não se preocupem muito com esse tipo de nomenclatura. Isso daqui é só para, digamos assim, se vocês forem estudar, vocês vão encontrar essas terminologias no livro. Tudo bem? Bom, como é que funciona a implementação de uma árvore binária, gente? Eu só vou falar como funciona, não vou implementar aqui com vocês, né? Mas é da seguinte maneira: você não pode ir colocando os nodos da maneira que você quiser dentro de uma árvore binária, né? Por exemplo, se tu tem uma árvore qualquer, né, e tu tem um nodo, tu põe para a esquerda dele ou para a direita dele, né? Para a esquerda de vocês, né, ou para a direita de vocês, para uma árvore qualquer, é, essa ordem aqui, tanto esquerda ou direita, não importa, né? Já para uma árvore binária, gente, importa muito se tu botar um valor para a esquerda ou um valor para a direita. É a mesma coisa de tu estar programando e tu criar uma string com uma letra maiúscula, uma string com uma letra minúscula, né? String com letra maiúscula, string com letra minúscula para linguagens que têm essa diferença é uma coisa totalmente diferente, né? Por exemplo, um A maiúsculo, o computador ele entende como um código, né? ASCII, né? Acho que vocês viram em arquitetura de computadores, que é, sei lá, 0001. Aí já um A minúsculo é 1110101.
digamos assim, né? Uma coisa totalmente diferente uma da outra. A mesma coisa para a árvore binária. Se tu botar uma coisa para a esquerda e, sei lá, durante a prova assim, aí eu corrigia e falei, olha, tu botou para a esquerda. Aí, ah, não, professor, mas eu só botei para a esquerda. Mas isso daí é totalmente diferente. Então, é a mesma coisa daquele meme, né, da engenharia, do cara que só errou uma vírgula e o prédio caiu, né? Então, é a mesma coisa na árvore binária. Se tu botar uma coisa para a esquerda, tu quebra toda a árvore, né? Esquerda, digamos assim, uma coisa que era para ir para a direita, mas tu botou para a esquerda, ou vice-versa. Tudo bem? Beleza, coach, mas aí como é que eu vou saber quando é que uma coisa vai para a esquerda e quando é que uma coisa vai para a direita, né? Bom, gente, a gente vai trabalhar basicamente com a árvore binária utilizando números, né? Eu não vou botar símbolos, strings, etc. A gente vai utilizar mais números que eu acho que fica mais didático para vocês entenderem. E é muito fácil, gente, é muito fácil entender isso. Deixa eu só. Ah, tá, isso daqui a gente já ia partir para a implementação. Mas é o seguinte, ó, imaginem que você tem um número 200 aqui, né? Se você tem um número 200, o que que vai para a esquerda, o que que vai para a direita do 200, né? Quando eu falo esquerda, é para a esquerda de vocês, né? E para a direita de vocês, tudo bem? Então, o que que vai para a direita do 200, o que que vai para a esquerda do 200? Gente, é simples. Se vocês forem nessa árvore, todos os números maiores que 200 estão para onde? Para a direita do 200, né? Para a sua direita, né? Todos os números menores que 200, eles estão, né, para a sua esquerda, né? Então, é basicamente isso, gente. Tem um nodo, aí vocês vão colocar os números. Se o número for menor que o número daquele nodo, ele vai para a esquerda, né? Se o número for maior que o número daquele nodo, ele vai para a direita, né? Mas como é que eu organizo esse vai e vem, né? Como é que, por exemplo, eu sei que o 100 ele parou bem aqui e o 100 não está aqui no 150, né? É porque, digamos assim, depende da ordem de inserção que vocês utilizaram para inserir valores naquela árvore, né? Então, olha aqui, ó, presta bastante atenção nessa parte que é a parte que vocês vão utilizar para montar a árvore de vocês na prova, né? Bom, eu vou começar inserindo. Esqueçam tudo que está abaixo do 200. Imaginem que só tem um 200. Eu vou começar inserindo o número 200 na lista. Na lista não, desculpa, na árvore. Beleza, a árvore não tem nada, né? Então, aquele único número que vai entrar na árvore, assim como na lista vazia, né? Aquele número vai ser a raiz, né? Porque vai ser o primeiro número que vai entrar na árvore. Primeiro que entrou vai ser a raiz, já os próximos que entrarem, né, a raiz já não vai mais ser nula, né, assim como a gente analisava na lista, né, a cabeça e a cauda são nulas, então quer dizer que a lista está vazia. Mas se não tiver nulo, significa que já tem elemento. Então vamos lá. Quando eu insiro 200, já vai ter um elemento, né, que ele vira a raiz. Aí, digamos assim, eu vou inserir agora o 350, né? Quando eu for inserir o 350, aí eu vou analisar quem é que já está na árvore. O 200 que eu já inseri, né? Aí, beleza. Eu não posso inserir o 350, então, no lugar do 200. Então, imaginem o 200 como se ele fosse, digamos assim, é, um triângulo e você vai largar a bolinha do 350, né, em cima desse triângulozinho. Aí, quando ele cair nesse triângulo, ele tem que ir para a esquerda ou para a direita, né? Bom, a gente sabe que ele tem que ir para a esquerda ou para a direita, vai fazendo a comparação dos números. O 350 que eu quero inserir na árvore e já tem o 200 no lugar dele, ele é maior ou menor que 200, né? Bom, ele é maior que 200, então ele vai para onde? Vai para a esquerda ou para a direita do 200, né? Ele vai para a direita, aí ele para bem aqui, né? Não, os outros não existem ainda. Ele para bem aqui, bem aqui na direita do 200, né? Beleza, já inseri o 350, tá 200 e para a direita dele tá 350. Agora eu vou inserir o 250, né? Eu vou inserir o 250, imagine que o 250 eu larguei aqui em cima, né, até o triângulozinho. Quando ele cai aqui nesse triângulozinho, ele já vê que já tem alguém que é o 200. O 250, ele é maior ou menor que 200? Ah, ele é maior que 200. Então ele vai escorregar também de novo para a direita. Só que quando ele escorrega para a direita e ele vai entrar bem aqui, ele já encontra também outra pessoa aí, né, que é o 350. O 350 estava aqui, o 350 também é um triângulozinho, né? Bom, então 250 bate bem aqui. E para onde é que vai o 250? Ele é maior ou menor que 350? Ah, ele é menor que 350, então ele escorrega para a esquerda, né?
Ele escorregando para a esquerda, ele vê que não tinha ninguém aqui e ele fica parado bem aqui. Então, assim, a gente inseriu 200, 350 e depois 250, né? Aí, sei lá, a gente vai inserir agora o 150. Quando o 150 ele cai aqui na raiz, né? Ele já vê que já tem alguém, que é o 200, só que ele vai fazer a comparação. Ele é maior ou menor que 200? Ah, ele é menor. Então ele escorrega para a esquerda e ele vê que já não tem mais ninguém aqui, ele fica parado bem aqui, né? E assim a gente vai montando a nossa árvore, gente. Sempre tem uma ordem correta de montar a nossa árvore, né? Então, deu para entender mais ou menos como é que é montada uma árvore binária com os números, né? Utilizando números inteiros, né? Ficou alguma dúvida aí? Qualquer coisa me avisem, né? Pelo áudio que eu não estou vendo o chat, tudo bem? Então é basicamente assim que a gente monta a nossa árvore, né? Bom, beleza. Dito isso, aqui seria a implementação, né? Eu só vou explicar rapidinho, né? Caso quem for fazer a substitutiva, como é que implementa isso, né? Eu acho que vocês podem ter esse desenho bem aqui, parecido com a lista duplamente encadeada, né? Que tem um nodo, que tem um valor aqui no meio, tem um próximo e tem um anterior, né? Bom, para implementar a árvore, gente, é muito parecido mesmo com a questão do nodo, né, que tem um próximo e anterior. Só que ao invés do próximo e anterior, eu geralmente, para ficar mais didático, eu renomeio, né? É o mesmo nodo, só que ao invés de próximo, eu renomeio para, sei lá, filho direito, né? Então, o filho direito é esse. E o anterior, eu renomeio para filho esquerdo, né? E assim por diante, você pode ir adicionando nós, né, outros nodos no filho direito e filho esquerdo, fazendo a verificação, né, com o valor. E assim por diante, cada nó, né, vai apontar para os seus filhos. A diferença da lista era o seguinte: se tu tinha A e tu ia adicionar B, o B ia para frente do A, né? E o A, esse próximo do A, apontava para o B e o anterior do B apontava para o A, né? Fazer aquela ligação assim dupla, que é justamente a lista duplamente, né? Só que ao invés de fazer essa ligação, como se fosse uma lista duplamente, não vai mais ter isso daqui. O A, ele já não vai apontar para o mesmo elemento que está na frente dele, ele já aponta para o outro, né? Então vocês podem entender a árvore como se fosse uma lista de listas, né? Duplamente. Então a implementação da árvore, gente, em comparação com as listas, as pilhas, as filas, ela é um pouquinho mais pesada, né? Então, vocês tinham que ter uma noção bacana, assim, de próximo, de anterior, de mexer com fazer a troca de lugar, fazer a adição, fazer a remoção do cara do meio. Enfim, vocês tinham que ter um domínio bacana das operações de lista, justamente para quando for para a árvore ficar uma coisa mais digerível para vocês. Né? Mas assim, como a gente está se aproximando do final do semestre, eu não vou cobrar isso de vocês. Implementa quem quiser, tudo bem? Assim, se vocês forem lá nas playlists do YouTube, tem umas aulas antigas de estrutura de dados 1 que eu estou implementando as árvores, desde a adição até a remoção dos nodos, certo? Então, basicamente isso daqui são alguns pontos de implementação, né? Cada nodo irá, poderá, não tá certo. Cada nodo poderá possuir no máximo dois filhos, esquerdo e direito, né? Cada nodo possui valor determinado pelo programador. A inserção pode ser sequencial de acordo com o nível visando uma árvore binária completa, né? Então, isso daqui é importante, né? Bom, Coit, se a árvore ela é uma lista de listas, né, como é que eu iria fazer o print disso, né? Gente, o print de uma árvore, você tem que utilizar a recursividade, métodos recursivos, né? O que a gente chama de métodos recursivos? Os métodos recursivos, gente, isso daí já é técnica de programação, né? Acho que vocês passaram por isso. Mas métodos recursivos são aqueles métodos que chamam eles mesmos, né? Então, tu tem um método print lá, aí se tu chamar o print dentro do print, né, é uma recursividade, né? Então, a recursividade a gente utiliza para implementar a questão dos prints de árvore. Então, tem três formas de print aí. Só que eu não quero que vocês entendam como implementar isso, eu quero que vocês entendam como é que a gente faz esse print, né? Então, imagine que a gente tem essa árvore bem aqui, né? A, B, C, D, E, F, G. Tudo bem? Essa árvore ela está num triângulozinho perfeito, né? Existem três formas aí de vocês fazerem o print da árvore ou como a gente chama, caminhamento, né? A gente vai caminhar pela árvore. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro é o caminhamento prefixado, né? O caminhamento prefixado, ele começa da raiz,
né? Todos começam da raiz, na verdade. Só que alguns eles printam para depois andar e alguns andam para depois printar, né? Então, o pré-fixado eu acho que é o mais intuitivo, é o mais fácil. Ele começa na raiz, você sempre printa o valor primeiro antes de qualquer coisa, então você já printa o A bem aqui, ó, né? Printou o A. Aí, qual é o próximo passo dele? Quando você lê visita aqui, entendam como se fosse print, né? Printa a raiz, percorre a subárvore esquerda, ou seja, do A vai para a esquerda, né? Chegou no B, printa o B, ó, aí você pode ver que apareceu A e B, né? Printa o B, vai para a esquerda do B, né? Chegou na esquerda do B, printa o D, tudo bem? Vai para a esquerda do D, só que na esquerda do D tem alguém? Não tem, né? Então o que que a gente faz? Vai para a direita agora, ó. É o terceiro passo, né? A gente vai para a direita do D. Tem alguém na direita do D? Também não tem, né? Então sobe. A gente já tinha ido para a esquerda do B, né? Agora bora para a direita do B, né? Que é o terceiro passo aqui, ó. Vamos para a direita do B, a gente encontrou quem? O nó do E, né? Então A, B, C, A, B, D, E, né? A gente vai para a esquerda do E. Tem alguém na esquerda do E? Não tem, né? Tem alguém na direita do E? Também não tem. Sobe para o B. O B, a gente já foi para a esquerda dele, a gente já foi para a direita dele, né? Então finalizou aqui no B, sobe para o A. O A, a gente já foi para a esquerda dele, né? Que a gente foi para a esquerda, agora a gente vai para a direita do A. Ó, chegamos no novo nó do C. Então printa o C, né? A gente printa o C. E a gente vai para a esquerda do C, né? Vai para a esquerda do C, printa o F, né? Printou o F, vai para a esquerda do F. Tem alguém? Não, volta. Vai para a direita do F. Tem alguém? Não, volta. Terminamos o F, voltamos para o C. Já fomos para a esquerda do C, agora a gente vai para onde? Para a direita do C, né? Indo para a direita do C, a gente encontra quem? O G. Printa o G, não acabou ainda o algoritmo. Vamos para a esquerda do G, não tem ninguém. Vamos para a direita do G, não tem ninguém. Chegou no G, finalizamos o G, aí sobe para o C, finalizou o C, sobe para o A, finalizou o A, porque a gente já foi para a esquerda e para a direita dele. E a gente tem esse pré-fixado de esquerda aqui, certo? É, é Oi. como se fosse uma prioridade de decisão, essas instruções aí? Isso. Na verdade, entende a prioridade como se fosse o print, né? Então, a prioridade no pré-fixado é tu printar primeiro, depois ir para a esquerda e depois ir para a direita, até, tipo assim, printa e vai indo para a esquerda até terminar a árvore. Aí, ó, tipo assim, printa o A, vai indo para a esquerda até terminar. Aí tu chegou aqui no D, né? Porque terminou, não tem mais esquerda. Aí tu sobe só um, né? Subiu um, aí tu já foi para a esquerda desse um, né? Aí tu vai para a direita desse um. Aí tu, conforme tu vai fazendo, tu vai subindo, né? Só que essa maneira de pensar, digamos assim, de prioridade não é muito boa porque eu acho que pode confundir vocês na hora que tiver uma árvore quebrada, né? Imagina que tivesse essa árvore, mas a gente não tivesse o F aqui, né? Então, eu não sei se foi isso que tu pensou de prioridade, mas pode dar uma confundida se tiver uma árvore meio quebrada, né? Então, não entende como prioridade, entende mesmo como se fosse recursividade, né? Assim, para a gente implementar a recursividade, para fazer esses caminhamentos, eu explicando para vocês, acreditem se quiser, mas é mais complicado do que a gente implementar esse caminhamento, né? Porque com recursividade, esse caminhamento basicamente é 3 linhas de código que a gente consegue fazer, né? Eu não tenho uma árvore implementada aqui com vocês, mas a gente pode fazer isso daqui a pouquinho, né? Então, bora para o central. O central, olha, como vocês podem ver nessas 3 instruções bem aqui, como é que funciona o central. O prefixado a gente printava, percorria a esquerda, percorria a direita. O central a gente percorre a esquerda para depois printar e depois percorre a direita, né? Meu Deus, Coach, como é que é isso? É assim, percorre a esquerda, vai tudo para a esquerda até terminar a árvore. Então começa no A, né? Começa sempre na raiz, vai tudo para a esquerda até terminar a árvore. Ó, A, B, D, não tem mais ninguém depois do D, printa o D, ó. Já fomos tudo para a esquerda, printa o D, né? Aí vai tudo para a direita. Printei o D, vou tudo para a direita do D. Também não tem nada, né? Voltei pro D, já tinha printado ele, sobe para o B.
Subir para o B, eu já não visitei todo mundo da esquerda do B. Quando eu visitei todo mundo da esquerda do B, o que que eu faço? Eu printo o B, né? Então, eu printei o D, agora eu printo o B e vou tudo para a direita do B, né? Indo tudo para a direita do B, a gente consegue, né, achar o E, né? Eu não printo o E ainda. Eu vou tudo para a esquerda do E. Não tem ninguém, eu volto e printo o E, né? Aí printei o E, vou tudo para a direita do E. Não tem ninguém, sobe. Finalizei o B, né? Eu já fui para a esquerda do B, já printei ele, já fui para a direita, volta para o A, né? Já não fui tudo para a esquerda do A, eu já fui tudo para a esquerda do A, então eu printo o A. Por isso que ele aparece bem aqui, ó, né? Já fui tudo para a esquerda do A, aí eu vou tudo para a direita, né, do A. Aí eu vou direita, parei no C, né? Parei no C, eu vou tudo para a esquerda do C, né? Bem aqui, ó. Esquerda do C, vou tudo para a esquerda dele. Cheguei no F, vou tudo para a esquerda do F. Não tem ninguém, então já visitei todo mundo da esquerda do F. Printa o F, né? Vou tudo para a direita. Já fui tudo para a direita do F, voltei para o F, finalizei o F. Volto para o C. O C já fui todo mundo para a esquerda dele. Aí eu printo o C, eu vou tudo para a direita do C, né? Bati no G. Vou tudo para a esquerda do G, não tem ninguém, volto, printo o G e depois vou para a direita do G, volto, não tem mais ninguém, né? Aí eu volto para o C, volto para o A e finalizo o algoritmo bem aqui, né? Aí fica dessa forma, D, B, E, A, F, C, G, né? Agora, o pós-fixado. O pós-fixado, tu tem que ir primeiro tudo para a esquerda e depois tudo para a direita de um nodo para depois printar ele, né? Então, como é que o pós-fixado funciona? Começa do A, eu vou tudo para a esquerda do A, né? Fui tudo para a esquerda do A, bati no B, fui tudo para a esquerda do B, bati no D, fui tudo para a esquerda do D, não tem ninguém, voltei para o D, não printo o D ainda, vou tudo para a direita do D, bati, não tem ninguém, volto para o D, já fui para a esquerda, para a direita do D, então printa ele, printei, voltei para o B, já fui tudo para a esquerda do B. Agora eu vou tudo para a direita do B. Eu não vou printar o B, eu vou tudo para a direita dele. Eu vou bater no E, né? Vou tudo para a esquerda do E, não tem ninguém. Volto. Vou tudo para a direita do E, não tem ninguém. Volto. Já visitei esquerda, direita, printa o E, certo? Sobe para o B, né? Já fui tudo para a esquerda do B, já fui tudo para a direita do B, ou seja, printa o B. Volta para o A. Já fui tudo para a esquerda do A, só que eu não fui tudo para a direita do A, né? Então não vou printar ele. Vou para a direita do A, bati no C. Vou tudo para a esquerda do C. Bati no F. Tudo para a esquerda do F. Tem ninguém. Direita do F. Não tem ninguém. Volta. Já visitei esquerda e direita do F. Printa o F, né? Volta para o C. Já fui tudo para a esquerda do C. Agora vou tudo para a direita dele. Vou tudo para a direita do C. Bati no G. Esquerda do G, não tem mais ninguém. Direita do G, não tem mais ninguém. Printa o G. Printei o G. Volta para o C. Já fui tudo para a esquerda do C. Já fui tudo para a direita do C. Printa o C. Volta para o A. Já fui tudo para a esquerda do A. Já fui tudo para a direita do A. Printa o A. E assim fica pós-fixado, né? Então, basicamente, é isso o caminhamento de árvore, né? Um dos macetes, gente, tem um macetezinho aí que dá pra gente fazer, né? Pelo menos pro pré-fixado, né? Pro pré-fixado é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Tá. Pro pré-fixado, né? É um macetezinho para vocês saberem como é que vai sair o resultado, né? Mas se vocês começarem pela raiz e forem traçando uma linha bem aqui, assim, ó, contornando toda a árvore, conforme essa linha vai sendo traçada, vocês vão vendo que vai saindo a linha que vai batendo no nodo é o que vai sendo printado, né? Bem aqui, nesse sentido, bem aqui, ó. Então, se você sair do A, aí printa o A, aí vai indo, bateu no B, printa o B, vai indo, bateu no D, printa o D,
aí vai pro E, né? Bateu no E, aí tem um espacinho bem aqui, tu sobe, aí tu vem, bateu no C, printa o C, F, depois G, né? Então fazendo esse caminho assim, contornando toda a árvore, né? Tu consegue fazer o caminhamento pré-fixado. É bem simples de. Fazendo assim é mais simples, né? Fazendo pelo desenho é mais simples de tu entender como é que vai sendo feito esse caminho. Mas pelo desenho tu não entende como é que funciona, na verdade, o algoritmo, né? Se tu fosse implementar uma árvore, como é que tu, digamos assim, como é que tu ia fazer esse desenho para o computador entender, né? Que é assim. Então, para o computador, gente, é muito mais fácil de tu fazer, na verdade. Por exemplo, claro que vai dar erro aqui, né? Mas se tu fosse, por exemplo, fazer um public void prefixado, aí, sei lá, tem um nodo bem aqui, né? Tu ia botar um nodo e esse nodo ia começar pela raiz. É tipo assim, ó. O prefixado, quais são as instruções dele, né? Visita a raiz, percorre a esquerda, percorre a direita, né? Então, o visita a raiz, na verdade, é o print, né? Então, tu faria o quê? System out print, nodo.valor, né? Aí percorre a esquerda, percorre a direita. Aí tu chamaria por recursão, né? O prefixado nodo ponto filho esquerda, né? E depois tu chamaria o prefixado filho direita, né? Dessa maneira bem aqui, ó. Essas três instruções aqui, se tu fizesse numa árvore, né? Por incrível que pareça, ia sair exatamente esse resultado bem aqui, ó. Se tu, claro, jogasse nessa árvore que está na direita de vocês, né? Ia sair exatamente esse resultado. Agora, por exemplo, central, né? Percorre esquerda, printa, percorre direita. Era só tu fazer isso daqui, ó. Percorre esquerda, printa, percorre direita. Troca essas linhas, só isso. Para o pós-fixado, que percorre esquerda, direita e depois printa, passa o print para o final do método, né? Então, fazendo isso daqui, vocês simplesmente implementariam esses três caminhamentos em cima de uma árvore. Tudo bem? Teria que colocar umas três repetição, né? Não, não precisa. Só fazendo isso daqui. Não. Só fazendo isso daqui, tu já printa toda a árvore, no caso. Ah, quer ver, ó? Bora fazer essa árvore aqui rapidinho. Ai, deixa eu ver se eu me lembro agora. Tá. Até serve, né? Esse código aqui que eu estou fazendo, que está sendo gravado mesmo, já serve para quem for fazer AS, né? Eu vou botar nodo A, que é nodo de árvore, né? Eita, faltou o ponto Java. Renomear. Então, public class nodo A. Aí a gente ia ter o int valor, né? E uma string valor, né? Porque eu vou fazer exatamente como está no slide. Aí teria o nodo A filho, eu vou botar filho esquerdo, nodo A filho direito. Tá, o nodo A seria esse. Aí a nossa árvore, né, teria um public nodo A raiz. E a gente tem que fazer primeiro um método de public void adicionar string valor nodo A, novo nodo A igual a new nodo ponto valor. Tá. Aí if raiz for igual a nulo, né, que aí a árvore está vazia, a raiz passaria a ser o novo nodo A e finalizava a execução do método aqui. Caso contrário, não, bora usar int, porque senão a gente não vai poder comparar, né, se é maior ou menor. A gente teria que fazer uma comparação alfabética. Bora fazer mesmo com número. If adicionar valor, temos que passar o nodo que a gente vai fazer recursividade. Então, if nodo ponto valor for maior
aqui o valor que eu passei. Então, se aquele nó tiver um valor maior do que o valor que eu passei, então o meu nó do A, if nó do ponto filho, cadê? Eu tô chamando o nó errado, é nó do A. Nó do filho esquerdo foi igual a nulo, então passaria a ser um novo nó. Else. Aí eu passaria, por recursividade, eu adicionar nó do filho esquerdo e o valor, né? Acho que é isso, né? Me corrija se eu estiver errado. If for menor, aí passa a ser o filho direito. Tá, eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Tá, eu acho que é isso, né? Main árvore A igual a new árvore. A ponto adicionar a ponto raiz e a gente passa o valor. Bora montar a seguinte árvore. Deixa eu abrir o pente aqui. A gente vai montar a seguinte árvore 5. Nossa, minha letra é horrível. 5. Aí a gente monta o 2, 1, 3. Aí põe o 7, 6, 8. 4 fica de fora, né? Então a gente monta a seguinte árvore: 5, 2, 1, 3, 7, 6, 8. Então a gente tem que adicionar primeiro 5. Depois, quais são os próximos nodos do próximo nível? 2 e 7. 2 e 7. Depois, 1 e 3. E depois pode ser 6 e 8. Tá, se rodar tudo certinho, eu parto para parte do... tá, bora ver que erro esse deu. Ah, tá. Espertão, né? Assim a gente nunca vai conseguir compilar o projeto. Tá. Aparentemente ele rodou tranquilo, né? Aí, beleza. Eu já adicionei os meus nodos na árvore, né? Beleza. Aí eu ia fazer, né, o print, né? O public void prefixado. Onde eu vou começar com um nodo qualquer, que no caso vai ser a raiz. If nodo for igual a nulo, caso ele chegue nos nodos folhas, eu retorno bem aqui. Se não, né, a gente faz aquela lógica, system.out.print, nodo.valor, prefixado, nodo. Que nodo, gente? É nodo A, tá? Filho esquerdo e nodo prefixado, filho direito, né? Bom, se a gente chamar ele bem aqui, a.raiz, começando pela raiz, teoricamente, né, seguindo a nossa ordem aqui, tem que aparecer 5, 5, 2, 1, nessa ordem bem aqui, né? 5, 2, 1, 3, 7, 6, 8. 5, 2, 1, 3, 7, 6, 8, né? Então, com essas três linhas ali, ó, 5, 2, 1, 3, 7, 6, 8, né? Deu certo a questão do prefixado, né? Do nosso caminhamento, do nosso print, né? Deixa eu só tirar o ln aqui para ficar mais bonitinho, né? Tá. Por exemplo, eu não vou deixar prefixado, vou deixar caminhamento, né? Que a gente vai mudar aqui. Ó, o caminhamento, né? Então, esse é o caminhamento prefixado, né? Esse daqui, prefixado.
Caso a gente quisesse fazer o caminhamento central, né, o que que a gente faria? A gente via aqui no slide e, no caso, passava o print para o meio do método, né? Se a gente passar o print para o meio do método, bem aqui, a gente vai ter o caminhamento central. Caminhamento central bem aqui, ah, tem gente querendo entrar na sala, só um momento. Caminhamento central, qual seria a nossa saída? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, né? Então, se eu rodar bem aqui, ó, eu mudei a ordem do print, né? Tá, o que que deu errado agora? Opa, esqueci de mudar o número do caminhamento. Tá, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, né? Exatamente como está o caminhamento central. Vocês podem ver que eu mudei só apenas uma linha, né? Se eu fosse fazer o pós, o pós seria o quê? Seria 1, 3, 2, 6, 8, 7, 5. 1, 3, 2, 6, 8, 7, 5, seguindo a ordem dessa árvore, né? Então, se eu executar bem aqui, eu mudei apenas uma linha, ó. 1, 3, 2, 6, 8, 7, 5, certo? 1, 3, 2, 6, 8, 7, 5. Viu? Para implementar, gente, como eu falei para vocês, por incrível que pareça, para implementar é muito mais fácil do que eu explicando para vocês, né? Então, isso daqui usando recursividade. Se vocês fossem usar laço de repetição, aí o negócio ia ficar meio complexo mesmo. E vocês iam ter umas trocentazinhas linhas de códigos aí, né? Mas utilizando a recursividade, que é uma coisa fantástica da programação, a gente consegue resolver grande parte desses problemas dessa maneira, né? Como vocês podem ver, ó, o método de adicionar que ficou um pouquinho mais complexo do que em relação ao adicionar de uma lista de uma fila, né? Mas enfim, o caminhamento ele é mais de boa de se implementar, né? Cadê? Tá, beleza? Então, esse é o caminhamento, tudo bem? Eu sei que a explicação do caminhamento foi um pouquinho vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita. Mas assim, conforme vocês vão dando um pause, né, no vídeo, assistindo com mais atenção, acho que dá para pegar bacana, né? Só treina depois assim, ó. Se tivesse essa árvore, mas tivesse faltando o F, né? Como é que faria esse tipo de caminhamento? É só vocês seguirem à risca o que está escrito nas instruções do método que dá certinho a questão do caminhamento, certo? Deixa eu só passar para outro slide que é mais fácil. Acho que só o slide de caminhamento que é mais um pouquinho mais complexo. Tá. Existe acompanhamento de caminhamentos em árvores. No caso, já mostrei para vocês. Estrutura de uma árvore, conceitos básicos. Prefixado. Esse daqui era, no caso, a implementação do caminhamento que eu fazia, né? Tá, metodologia de busca, gente. Por que a gente tem que usar uma árvore binária na busca ao invés de usar digamos assim, uma lista para buscar um valor, né? Gente, imaginem que vocês tenham, eu vou deixar essa árvore aqui que eu vou utilizar, né? Imaginem que vocês tenham milhares e milhares de dados aí guardados dentro de uma lista, né? Se vocês têm uma lista, é uma coisa sequencial, né? Uma coisa que está lá uma atrás da outra, não tem uma ordem, não tem necessariamente uma ordem, vocês foram adicionando na maneira que foi surgindo os dados aí, né? Porque uma árvore binária, a complexidade de busca em cima dela, quando eu faço tipo, a complexidade, tipo o desempenho de busca em cima dela, é muito melhor em relação à lista, né? Porque, gente, o que a gente faz dentro de uma lista, quando a gente vai buscar uma coisa numa uma estrutura sequencial, né? Vocês têm que ir de um por um até achar esse valor que vocês estão procurando, né? Assim, porque não tem, o computador ele não tem um olho para ficar assim, ter uma geral na lista e ir direto no valor que tu quer procurar. E isso se a lista tiver milhares e milhares de valores aí, né? O que você vai ter que fazer no computador é geralmente criar um for, criar um while, né, para procurar sequencialmente até chegar naquele valor. No pior caso de uma busca que tu vai fazer num valor,
tu vai chegar no final da lista só que vai estar aquele valor e assim, dependendo da quantidade de valores, o teu algoritmo ele pode demorar muito tempo para executar, né? Imagina se quando tu vai fazer o login numa rede social que tem milhares e milhares de usuários no mundo, se fosse numa lista, né? Provavelmente tu iria fazer o login e amanhã provavelmente o aplicativo ia falar para ti que tu logou, né? Então como é que eles fazem isso muito rápido? Como é que se implementa uma busca muito rápida dentro de uma lista? Uma lista não, né? Dentro de uma árvore. Por que a árvore é melhor? Bom, ah, na verdade, gente, é porque a árvore ela tem um sistema de corte, né? O que a gente chama de corte, ó, é assim, como eu expliquei para vocês, vocês entenderam que se tu tem um nodo, digamos assim, o nodo 8, né? Para a esquerda do nodo 8 tá os valores menores que 8 e para a direita dele tá os valores maiores que 8, né? Imagina que a gente tem 8 elementos dentro da nossa árvore, né? Temos 8 elementos da nossa árvore e imaginem também que a gente ia ter 8 elementos em uma lista sequencial, né? De, sei lá, 1, 2, 3, até chegar no oitavo elemento lá. Digamos que a gente queria buscar o número 10, certo? Presta bastante atenção aqui porque a árvore é mais rápida, né? E a gente quer buscar o número 10. Se tivesse numa lista de 8 posições e o número 10 estivesse na sétima posição, imagina que para cada posição que tu analisa, tanto na árvore quanto na lista, tu demorasse 1 segundo para analisar aquela posição, né? Imagina que o teu computador é muito ruim e para ele analisar apenas uma posição de uma lista demora 1 segundo aí. Aí o 10 ele está lá na sétima posição, então ele teria que analisar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima posição. Ele ia demorar 7 segundos para processar a tua busca pelo número 10 na lista, falando na lista, né? Então 7 segundos na lista aí. Como é que a gente ia fazer isso na árvore? Imagina que você tem uma árvore organizada dessa maneira e você queria buscar o número 10, assim como você fez na lista. E cada posição que tu analisa, ele demora 1 segundo, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, começa pela raiz. Tu sempre começa pela raiz, não tem outro jeito. A raiz é como se fosse a cabeça da lista, né? A cabeça da árvore. Então a raiz, tu vai começar pela raiz. Tu chega bem aqui. Tu analisou o número 8. Ó, veja bem, o número 8. Tu sabe que numa árvore os números menores que um determinado nodo que tu está analisando estão para a esquerda e os números maiores estão para a direita, né? Se eu estou na raiz e a raiz tem número 8 e eu quero achar o número 10, né? Sabendo esse conceito de árvore binária, eu pergunto a vocês: existe necessidade da gente analisar os caras que estão para a esquerda do 8 se eu quero achar o 10? Não, né? Não existe. Porque a gente já sabe que para a esquerda do 8, quando a árvore foi montada, estão todos os valores menores que o 8. E a gente quer o 10. Então, qual é o único caminho que a gente tem para ir? Para a direita do 8. A gente cortou toda essa galera bem aqui, ó. Essa galera bem aqui foi todo mundo cortado. A gente não perde tempo processando essa galera, né? A gente cortou a árvore, tá entendendo? É por isso que a gente chama de corte da árvore. E a gente vai apenas para a direita do 8. Ou seja, a gente já achou o número 10 na segunda tentativa. Na árvore a gente demorou 2 segundos, na lista a gente demorou 7 segundos. Isso é um ganho de mais de 100% de tempo aí, né? Por exemplo, se a gente quisesse analisar, por exemplo, agora o 7, né? Analisa o 7 aí. Se a gente quisesse achar o 7, imagina que na lista o 7 ele está, sei lá, na quinta posição da lista. Se você fosse analisar a lista um por um, na quinta posição, cada posição demora 1 segundo, tu ia demorar 5 segundos, né, para buscar o 7. Se tu quisesse buscar nessa árvore o 7, como é que tu iria fazer? Chegou na raiz, tu sabe que a raiz tem valor 8, né? O 7 ele é maior ou menor que o 8? Ele é menor que o 8. Então, existe a necessidade de a gente analisar para quem está na direita do 8? Não. Então, a gente já realiza o corte bem aqui, né?
A gente corta esses dois carinhas já, a gente nem perde tempo com eles. A gente vai para a esquerda do 8, desculpa. A gente para no 3. 3, a gente quer buscar o 7. Existe a necessidade de da gente analisar a esquerda do 3? Não, né? Então a gente já corta esse carinha bem aqui, a gente nem perde tempo com ele. Então a gente vai para a direita do 3, chega no 6, né? Chegamos no 6. Existe a necessidade da gente analisar a esquerda do 6, sendo que o valor buscado é o 7? Não, né? Então cortamos esse daqui, vamos para a direita do 6. A gente encontra o 7, ou seja, 1, 2, 3, 4 segundos que a gente perdeu na árvore, né? Ao invés de 7 segundos na lista. Ah, coach, mas se o 7 tivesse em primeiro lugar na lista? Bom, aí foi sorte, né, da lista estar com o 7 nas primeiras posições lá. Mas eu quero que vocês ampliem a mente de vocês entre árvore e lista, não para esses valores que eu estou mostrando aqui, que são bem simplórios, né? Mas imagina para milhares e milhares e milhares de dados, né, armazenados nessas estruturas. Numa lista, a probabilidade de tu gastar muito mais tempo procurando uma coisa em relação a tu gastar com uma árvore binária, ela é muito maior da árvore ser melhor em relação ao tempo, né, de busca. Entenderam? Basicamente, para que uma árvore binária ela serve quando a gente fala de busca em relação à lista? Porque a gente pode ir cortando as coisas que são desnecessárias para nossa busca. Entenderam? É basicamente isso que a árvore binária faz. E no sistema de arquivos, por exemplo, o computador de vocês tem milhares e milhares de arquivos, né? Às vezes tu abre o teu Windows aqui, tu digita alguma coisa e aparece um arquivo rapidinho, às vezes, né? Às vezes aparece um arquivo rapidinho quando tu digita lá o nome do teu arquivo. Às vezes, mas por que às vezes? Porque o Windows ele faz uma indexação de arquivos que ele considera mais importante para ti. Então, às vezes ele aparece, quando tu digita na hora ele aparece, às vezes ele demora um pouquinho, né, para buscar aquele arquivo, porque às vezes não está indexado, né, no HD, dentro da árvore lá de arquivos, né? Então, basicamente é assim que funciona também a busca de arquivos aí dentro do seu computador. Entenderam assim por que uma árvore é melhor do que uma lista em relação à busca? É mais ou menos isso aí que eu expliquei, certo? E a gente passa para o último slide, que no caso é, a gente já adicionou, a gente já printou, falta só o quê? A gente remover, né? Gente, para a gente remover é bem tranquilo, mas a gente tem que seguir algumas regras aí, né? Porque a gente não pode simplesmente cortar um elemento da árvore sei lá, a árvore vai ficar de boas, né? Por exemplo, a gente não pode simplesmente cortar o 6 aqui, e aí? Quem vem para o lugar do 6? O 7 ou o 4, né? Então fica complicado aí da gente ver quem é que vai ficar no lugar de quem. Tudo bem? Bom, mas é o seguinte, como é que a gente faz isso? Existem três situações de remoção aí. A primeira situação, que é o mais fácil, é quando você vai eliminar o nó do folha, né? Nó do folha, para quem não se lembra, é quando o nódo ele não tem filhos, né? Nem para a esquerda nem para a direita. São nódos finalísticos aqui. Então, 1, 4, 7 e 14 são nodos folhas dentro dessa árvore. Nó do folha, gente, se a gente quiser eliminar um nó do folha numa árvore, é apenas simplesmente cortar ele da árvore. Né? Não tem segredo nenhum, assim como a gente faz com uma lista. Né? Se a gente vai mover a cabeça ou a cauda na lista, simplesmente remove e fica por aquilo mesmo. Tudo bem? Beleza. Outra situação que também não é difícil de se entender é a situação de se tiver um nodo e ele tiver apenas um filho, né? Tiver grau 1, no caso. Se aquele nodo tiver apenas um filho, o que a gente vai fazer? Corta ele. Quem é que vai ocupar o lugar dele? Só o único filho que ele tinha. Né? Entendam como o herdeiro, né, da posição. Então, tirei o 10, sobe o 14, que era o único filho que ele tinha. Tudo bem? Então, basicamente, é isso de eliminar o nodo que tem apenas um filho. Já a terceira e última situação é caso aquele nodo ele tenha dois filhos, né? Como é que a gente faz para saber quem é que vai ocupar a posição dele? Imagina que eu vou tirar o nodo mais difícil da árvore, no caso, a raiz, que é o 8, né? Eu vou querer tirar o 8. Como é que eu vou saber quem é que vai ocupar a posição dele? Eu posso botar simplesmente o 3 aqui no lugar do 8? Não, eu não posso, porque se eu botar o 3 bem aqui, e digamos que o 1 sobe para o lugar do 3, né? Vai ficar 3 e 1. Se eu botar um 1 bem aqui,
Na direita do um vai ficar o 6, né? Na esquerda do 1 vai ficar o 4. Mas às vezes, gente, você acaba com um valor bem aqui que quebra a árvore. Quando eu falo quebra, o que que acontece? Às vezes fica um valor maior para a esquerda, né? E para a esquerda é sempre quem? Os menores, né? Aí, aí complica um pouquinho a nossa situação. Então, como é que a gente faz para achar o substituto perfeito para aquele nodo, né? Gente, é simples, é simples. Se tu vai eliminar um nodo que tem dois filhos, né? O que que tu vai fazer? Tu vai primeiro para a esquerda, vai uma posição para a esquerda, vai para o filho esquerdo, no caso 3, né? Indo para a esquerda, tu vai para a direita daquele filho, né? Vai para toda a direita dele, vai descendo assim vai descendo o triângulo, né? Até chegar na ponta do triângulo. Então, eu fui para a esquerda, vou descendo até chegar na ponta, quem é que eu vou bater? No 7, né? Então, esse carinha bem aqui é que vai ocupar o lugar do nodo que tem dois filhos, certo? Tranquilo. Por exemplo, se não tivesse o 7 bem aqui e eu quisesse apagar o 8 e a árvore tivesse dessa maneira bem aqui, eu ia para a esquerda do 8, ia bater no 3, ia tudo para a direita do 3. Quem está tudo para a direita do 3? O 6. O 6 ia subir para cá, né? O 6 ia subir para o lugar do 8 e o 4 ia ocupar o lugar do 6, certo? Ia ser uma remoção de remoção, né? Por exemplo, se o 6 saísse daqui, quem ia ocupar é o 4, né? Só que o 6 não saiu totalmente, ele só saiu daqui para ir para cima, né? Então o 6 vira a raiz e o 4 vem para o lugar do 6, né? Mas só que no caso do nosso exemplo, já tinha o 7 aqui, então indo tudo para a direita do 3, eu bati no 7 e o 7 que vem para cá, né? É só vocês se lembrarem disso. Pula uma vez para a esquerda, estando na esquerda vai tudo para a direita. Tudo para a direita até tu bater no final, né? Sei lá, se tivesse só o 6 aqui, seria o 6. Vocês percebem que não é o 4, porque o 4 ele já está indo para cá, né? É tudo para a direita, certo? Então é assim que a gente remove um nodo que tem dois filhos, certo, gente? Então, basicamente isso daqui era uma PS que eu tinha passado nas disciplinas passadas. Na verdade, era só quando tinha mais tempo, né? Existem outras duas subvariantes de árvores binárias aí, que no caso são as árvores AVL e as árvores rubro-negras, né? Ou árvores flamenguistas, como o pessoal costuma falar, né? Mas eu não vou ministrar esses dois aqui, senão vai ficar um conteúdo muito pesado de árvores para vocês e você já tem a questão das listas duplamente encadeadas, certo? Então a gente finaliza bem aqui na remoção das árvores, né? A gente já viu a adição, já viu o caminhamento, já viu para que serve, já viu as buscas e a gente viu também a remoção. Bom, e aqui finaliza, né, no caso, a nossa disciplina de estrutura de dados, né? Quem quiser, claro, se aprofundar mais na questão da programação, quem quiser, sei lá, ir para uma. Coach, eu quero o nível mais hard de programação que eu posso ter agora. Vai implementar então uma árvore balanceada. Pronto. Fica aí o desafio para vocês. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação à disciplina? Eu vou botar esse slide no Cigar. Todos os três slides eu vou botar no Cigar. Certo? Vocês podem utilizar os slides também como orientação para implementação, caso vocês forem fazer avaliação substitutiva, certo? Mas eu acho que não vai precisar. Professor, Oi. se eu implementasse uma árvore, no caso, essas aí que o senhor deu exemplo, a adição dos elementos já estava sendo de forma aleatória, mas se eu pegasse uma e colocasse só de forma crescente, no Tipo caso, todos os 1, elementos 2, iam ficar 3, para a 4, direita. 5. Todos os elementos iam ficar só para a direita daquele elemento? Exatamente. Exatamente, Vinícius. Ia ficar uma lista, né? Na verdade, ia ficar assim, ó. Só uma linha, né? Só uma linha. Mas assim, aí tu ia perguntar para mim, beleza, Coit, então se tivesse só uma linha assim, né? é, Ia ser uma lista, né? E numa busca ia ser a mesma coisa, né? A performance. É aí que bate as árvores balanceadas e a AVL e as árvores rubro-negras. As árvores AVL e as árvores rubro-negras, elas são elas são algoritmos de balanceamento. O que que eles vão fazer? Se a tua árvore tiver muito para a direita ou muito para a esquerda, não só uma linha, mas sei lá, tem 500 milhões de elementos para a direita e tem uns dois para a esquerda, né? Fica um negócio assim manco, né?
que que tu poderia fazer? Tu poderia aplicar em cima dessa árvore um algoritmo de balanceamento AVL ou rubro-negro para deixar a árvore no formato de mais triângulo possível. E assim otimizaria a tua busca, né? Ele otimizaria o formato da tua árvore, consequentemente otimizaria a tua busca em relação a uma lista. Então, esses algoritmos, gente, de balanceamento de árvore, eles são mais complexos de se implementar, justamente porque tu tem que ter um domínio muito grande sobre. Eu vou usar uma analogia de lista, duplamente, porque vocês já se depararam com a implementação, né? Mas além do anterior, tu tem o pai e tu tem mais um valor dentro do nodo que seria o grau daquele nodo. Que, eles, que no caso esses algoritmos utilizam o grau desse nodo justamente para manipular eles para onde eles vão para a árvore, né? E conforme eles vão para a árvore, aí tu vai ter que fazer todo aquele trabalhinho, né? De ajeitar quem é o próximo, quem é o anterior, quem é o pai, quem é o filho do outro. Então, enfim, é uma mistureba aí de referência que, digamos assim, se tu for implementar sem muito conhecimento, né, da questão da referenciação das coisas, cara, tu vai ter uma dor de cabeça gigante. É por isso que eu passei de PS, né, pro pessoal. Justamente para quem passou, passou e não se preocupa com isso. Mas assim, quem conseguir, né, eu garanto que, sei lá, a lógica de programação vai ficar bastante afiada, né, para os próximos desafios aí que surgir. Tudo bem? Tranquilo? Ah, como implementar uma árvore de Merkle? Eita, Matheus, nem eu conheço a árvore. Deixa eu dar até uma pesquisada aqui. Árvore de Merkle em criptografia. Eita, já envolve criptografia no meio, né? São tipos de estrutura de dados que contêm uma árvore de informações unidas em um pedaço maior de dados. Eita, bacana. Eu acho que isso daqui mistura mais a questão. Ah, trabalha com hash. Não sei se isso daqui seria uma mistura de tabela hash com árvores binárias. Mas acho que é mistura de tabela hash com árvores binárias. Eu acho que o algoritmo de Huffman utiliza isso daqui. O algoritmo de Huffman acho que é mais tranquilo de se implementar, porque a gente vai ver essa estrutura de dados 2, né? Algoritmo de Huffman, que é um algoritmo de compressão de dados, né? Ó, estrutura de dados, algoritmo de Huffman. Tem até um material aqui. A gente vai ver isso daqui em estrutura de dados 2, mas basicamente isso daqui é uma árvore, né, também não de criptografia, mas é uma árvore de compressão, né? Vocês vão precisar de árvore binária para implementar o algoritmo de Huffman no. Acho que esse semestre que vem vocês vão ter a estrutura de dados 2, não me lembro, né? Mas o algoritmo de Huffman usa uma árvore lá por baixo, né, para fazer essa implementação, né? Então, gente, assim, eu sei que tem muita gente que acha isso muito tedioso, mas eu acho essas coisas muito fantásticas, né? A gente conseguir pegar e implementar alguma coisa complexa assim, eu acho bacana. Então, é por isso que eu me empolgo às vezes com essas coisas. Mas, enfim, não vou ficar tomando muito tempo de vocês. Ah, no caso, alguém assim tem alguma dúvida em relação a exercício, que a gente possa dar uma luz assim? Tá. Deixa eu só fazer uma observação sobre a NAP 2, né, que talvez possa interessar vocês a fazerem mais o exercício, né? Gente, quem fizer o exercício, né, quem fizer o exercício e entregar, eu vou cadastrar uma tarefa no Cigar só de entrega do exercício de lista duplamente, já fica aí com 6 pontos na prova, né? Então, não precisa fazer a prova basicamente quem não quiser, né? A prova eu vou botar algumas questões do exercício e algumas questões de árvore. Mas é teórico a questão de árvore, não é prático não. Então, quem fizer o exercício já vai ter 6 questões e na hora da NAP 2 faz só as questões de árvore, que é de responder caneta mesmo, não precisa de computador nem nada, né? E assim, dá para tirar 10, né? Então, quem precisa de nota aí é uma boa alternativa. Já para a prova substitutiva, né, que aí eu peço a implementação de uma árvore binária, né? Mas assim, é, quem for fazer árvore binária para a prova substitutiva, implementa aí, pega um código da internet de árvore binária. Mas quem pegar, né, o código da internet, eu vou pedir para dar uma explicação sobre as linhas de código aí, né? Só para, né,
Vê se o cara entendeu, se não pegou assim só por pegar, pegou Ctrl+C, Ctrl+V, rodou, beleza, entendeu? Então, quem fizer a árvore, fala comigo no privado que a gente marca um dia para apresentar o código, como é que está executando, enfim, fazer alguns exemplos aí, só para eu constatar, né, que você realmente utilizou o código para aprender. Tudo bem? Mas enfim, é, alguém tem alguma dúvida sobre o exercício? Pera aí rapidinho que o meu cachorro está mordendo uma garrafa aqui, eu não sei se está saindo no microfone. Pim. Certo? Ah, pim, agora não. Ah, no exercício, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu faça alguma das questões aí, só para vocês terem uma ideia? A maioria das questões, a maioria das questões cara, é questão de 5 minutos que dá para fazer cada uma. Então dá para resolver o exercício, eu acho que em 1 hora, 2 horas. Faça, Mas, professor, pelo menos uma. faça todas. Meu Deus. Tá, qual, assim, qual vocês acham um pouquinho mais difícil que vocês querem que eu faça? Eu posso resolver algumas para vocês. Aí vocês já anotam, né? E pegam como exemplo para fazer as outras. Deixa eu ver. Tem alguma? Posso pegar uma aleatória? Não? Cortar metade, por favor. Cortar metade, por Cortar favor. metade. Corta a lista, criando uma nova lista com metade dos valores da lista original. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Tá, vamos lá. Public. Void. Cortar metade. Tá. Gente, na verdade, eu vou resolver duas questões aqui, porque eu acho que fica mais simples. Na verdade, uma é o tamanho, que eu preciso do tamanho para poder cortar metade da lista, né? Se eu não tiver o tamanho, eu vou ter que implementar o método do tamanho juntamente com cortar metade, então vai ficar muito grande a implementação. Então eu já vou matar duas questões em uma. Então, public void não, public int tamanho, ele vai me retornar o tamanho da lista, né? Como é que eu faço esse tamanho da lista? Bom, gente, para fazer o tamanho da lista, basicamente, primeiro ver se a lista está vazia, né? If cabeça igual a nulo e cauda igual a nulo, eu return tamanho 0, certo? Caso contrário, node atual vai ser igual à cabeça. E a gente vai criar uma variável tamanho igual a 0. Aí a gente faz um do while, né? Igual no print, né? Vocês podem até copiar e colar do print. While node atual diferente de nulo. O que ele vai fazer? Opa, o tamanho vai começar com tamanho mais, né? Tamanho mais, node atual ponto vai ser igual a node atual ponto próximo. Pronto, dessa maneira bem aqui, certo? E no final de tudo, claro, eu vou ter que retornar o meu tamanho. Pronto. Esse daqui é o método tamanho, ele retorna o tamanho da lista, né? Bora só testar aqui. Então, só fazer aqui. Deixa eu botar outros valores. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Eu vou botar system out print tamanho. Aí eu vou botar lista ponto tamanho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter que me retornar 6 aí, né? Então, se eu rodar aqui, ó, ele me retorna o tamanho 6, certo? Então, o tamanho ele está pronto. Tendo o tamanho, como é que a gente pode fazer a questão do cortar metade, né? Então, eu vou utilizar o tamanho bem aqui. Primeiro de tudo, eu vou pegar o tamanho da minha lista aqui dentro do método, ou seja, eu vou chamar
eu vou chamar o meu método tamanho, que vai me retornar o tamanho da minha lista naquele momento que eu chamar o cortar metade, certo? Por isso que eu implementei o tamanho aqui em cima, né? O tamanho era isso daqui. Se eu fosse fazer o cortar metade sem implementar o tamanho, eu teria que pegar esse código todo e inserir aqui no cortar metade, né? E ia ficar gigantesco o método. Então, para diminuir, eu só deixei dessa forma bem aqui. Bom, if tamanho for igual a zero, né? A gente pode botar um aviso aqui. Não é possível cortar a lista, porque... Não, por que não, né? Não é possível cortar a lista, pronto. Quando não é possível cortar a lista, é quando o tamanho for zero, né, que não existe nada naquela lista, ou... Meu Deus, como é que eu ponho o ou aqui? O meu teclado não tem o tracinho. Enfim, se o tamanho for zero, eu vou botar um outro if bem aqui, aí fica... a gente contorna o ou. Ou o tamanho for um, né, a gente não pode cortar o 1 na metade, não pode dividir meia lista com um elemento só, né? Então também a gente põe tamanho igual a 1, não é possível cortar a lista. Caso aquele tamanho seja maior que 1, né, a gente já consegue cortar a nossa lista. Então a gente vai botar o ponto de corte. Ponto de corte, que vai ser igual a metade da nossa lista, né? Tudo bem? Ponto de corte vai ser a metade da nossa lista. Então, a gente cria um índice igual a zero e a gente começa tamanho zero. Se for 3, ele vai dividir. Tamanho igual a zero. Tem que ser tamanho menos... Não, tá certo. Índice começa com 1, né? Sendo que o tamanho para acompanhar o nodo atual é igual à cabeça, né? Vamos começar pela cabeça e a gente vai começar criando a nossa lista, né? Como eu falei na questão. Ai, não é isso daqui. Cadê? Tá. Corta a lista, criando uma nova lista com metade dos valores da lista original, né? Criando uma nova lista, vou botar nova lista, é a new lista duplamente, dessa maneira bem aqui. Só que ele vai ter metade do tamanho original da nossa lista, né? Então começa pela cabeça. O que a gente vai fazer? Do while, nodo atual é diferente de nulo. Só por questões, né, de laço de repetição. A gente podia utilizar um for também, já que a gente já tem o nosso ponto de corte. Mas enfim, bora usar o do while, eu posso fazer com for também se vocês quiserem. Então, a gente faz o quê? Nova lista, ponto adicionar, a gente pega o nodo atual, ponto valor. Nodo atual ponto, vai ser igual a nodo atual, ponto próximo. Índice vai ser incrementado. If índice for igual ao ponto de corte, a gente finaliza o nosso método bem aqui. E a gente pode printar a nossa nova lista dessa maneira. Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui, né? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Eu vou cortar ela no meio, então eu tenho que criar uma nova lista apenas com 1, 2, 3, né? Então, se eu chamar lista ponto cortar metade, se eu implementei certo, vai ter que aparecer só 1, 2, 3, né? Então, apareceu 2. Então, a gente tem que... Cadê? Incrementar o índice apenas depois. Ah, é verdade, tem que incrementar o índice depois, né? Senão ele corta o último lá que a gente não precisa cortar, né? Então, deixa eu executar bem aqui, ó. 1, 2, 3, né? Tudo bem? Bom, aí é isso do cortar a metade. Ele já cria uma nova lista. Se tu quiser, tu pode até retornar aqui, ó, em vez de public void, tu pode botar uma lista duplamente.
retorna nulo. Vem aqui, retorna nulo. E aqui ele retorna a nova lista, né? Pode até botar uma vez aqui, ó. Nova lista criada. Então, pode ser dessa maneira aqui também, sem problema nenhum. Caso a gente ponha um número ímpar, né? Eu acho que ele vai botar só 1 e 2 no cortar metade, né? Vamos ver aqui. Ou ele dá erro porque o número é ímpar, né? Então, vamos ver aqui. Result, cortar metade. Vamos ver aqui, nova lista criada. Provavelmente ele deve estar dando erro por causa que... cadê? Tá. Tem que return null também. Faltou return null bem aqui, né, gente? Me corrijam quando acontecer essas coisas. Vamos ver. Ó, ele retornou apenas 1, né? Tipo, vai do compilador Java. Então, tinha 3 elementos, ele resolveu por cortar a metade, né, 2. Então, ele só deixou 1. Às vezes tem compilador que tem 3 elementos, ele resolve por cortar a metade apenas 1. Aí deixa os 2, né? O que ele não pode fazer é cortar 1,5, né? Não existe metade do nodo, então ele não pode fazer isso. Tudo bem? Então, se a gente adicionar mais um valor aqui, provavelmente vai aparecer normalmente 1 e 2. Ó, 1 e 2, né? Que é um valor par, então dividido por 2 vai dar apenas 2 aí. Tudo bem? Então, basicamente, esse é um método cortar metade. Mas, assim, dá para otimizar ele bastante, deixar ele bem menor, utilizando um for, né? Mas, basicamente, isso daí já também supre o objetivo da questão. Certo? Tranquilo? Mais alguma? Professor, Oi? poderia deixar aí bem no código aí, só para me dar uma olhada aqui rapidão. Aproveita logo e tira o print. Basicamente o código é esse daqui, né? Mas esse início, esses dois isso daqui é só para verificar mesmo se a lista ela tem o tamanho correto, né? Mas olha, essa aula está sendo gravada, né? Eu vou fazer o upload e vou botar lá no Cigar para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Lá na lista, no código do tamanho lá. Tamanho é esse daqui, ó. Beleza? Mais alguma questão, gente? Que a gente pode resolver? Já foi cortar metade, já foi, cadê tamanho, né? Soma total eu acho que também dá para usar mesmo o método do tamanho. Soma intervalo também, o mesmo método cortar metade dá para utilizar para fazer a O soma. remover valor lá, professor. O remover valor. Remover valor remove o nodo com o valor repassado. Tá, deixa eu ver. Criar bem aqui. Public void remover valor. E a gente passa um valor que ele vai remover, né? Bom, remover valor, no caso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar, né, fazer o if também. Eu vou aproveitar esse if bem aqui, ó. If, aí system out print, lista vazia, né? Finaliza o método aqui. Tá. Aí vai começar o nodo atual. Vocês podem perceber que para a maioria das questões a gente tem que fazer uma iteração em cima da lista, né? Ou seja, aquela varredura, né? Então é bom assim vocês terem esse código meio que na cabeça, né? O do while aí. Então, diferente de nulo. Então, por exemplo, if nodo atual foi igual, nodo atual ponto valor, né? Foi igual ao valor que eu quero remover, a gente tem que fazer algumas coisas aí. Deixa eu ver se eu fiz o método remover final, remover início, né? Remover final e início. Tá. If
Nodo atual foi igual a... Opa, eu nem botei o if aqui. Foi mal. E, meu Deus. If nodo atual foi igual a cabeça. Se for igual a cabeça, eu removo o início, né? If nodo atual for igual a cauda, eu removo o final, né? Agora, se ele for um valor que estiver no meio da lista, né, e não for nem a cabeça nem a cauda, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o próximo e o anterior dele, né? Então a gente vai botar aqui, eu vou criar um nodo chamado próximo daquele nodo atual. E vai ser o nodo atual, ponto próximo, e o anterior vai ser igual a nodo atual, ponto anterior. Dessa maneira bem aqui. Pegando o, anterior, o próximo e o anterior do cara, né? Deixa eu botar o anterior primeiro, que ele vem antes, né? Então, e o próximo depois. A gente faz o seguinte, o próximo do anterior vai passar a ser o próximo, e o anterior do próximo vai passar a ser o anterior. Deixa eu só renomear aqui, porque senão do anterior do próximo do próximo, o próximo do anterior vai ficar meio confuso para vocês. Então, nó do anterior e nó do próximo. Tá, pronto. Tá, e aqui a gente finaliza o nosso método. Caso contrário, ele pula o próximo nodo até chegar na lista, né? Bom, basicamente é isso. Bora ver se ele está removendo certinho. Remover valor, certo? Então, eu tenho a nossa lista aqui. 1, 2, 3, 4. Bora adicionar... Opa. Bora adicionar bem no meio da lista um valor, sei lá, 90. Aí eu vou chamar lista.remover valor 90 e no final lista.print. Tá, tem que o 90 não pode aparecer aqui e tem que estar tudo certinho, né? 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Tá certinho. Então ele removeu corretamente. Se eu botar para ele remover o 1, ele tem que remover a cabeça corretamente e tem que printar a lista 29034, né? 29034, 29034. E se eu remover o último também, ele tem que printar normalmente sem quebrar a lista. 1293. 1293, né? Então tá tranquilo. Bom, o remover valor é isso, gente. A parte mais importante mesmo é essas linhas bem aqui, ó. Certo? Tu vai fazer o seguinte, né? Tu tem o laço de repetição, que é o do while. Isso daqui, esse laço aqui, né, já tá manjado, né? Todos os métodos basicamente que a gente tem que percorrer a lista tem esse laço. E a gente vai fazer o primeiro if logo depois do laço, né? Esse if é justamente que vai verificar se aquele nodo que a gente está, ele é o valor que a gente quer remover, né? Se ele for o valor que a gente quer remover, aí sim ele vai executar todinho esse código bem aqui. Sendo que todinho esse código aí é o seguinte, o primeiro if, ele vai remover se aquele valor que eu passei corresponde ao valor da cabeça, né? Também, se eu passar o valor da cauda, ele já remove a cauda, como a gente fez anteriormente, no remover início e remover final. Essas linhas aqui que são, digamos assim, o núcleo lógico do nosso código, né? O que a gente vai fazer? A gente está pegando o anterior e o próximo. Deixa eu desenhar, né? Que eu acho que fica mais simples. Formas... Opa! Cadê? Novo. Tá. O que a gente está fazendo? Vou fazer 3 coisas aqui. Tá. Tá, como é que está funcionando? Eu tenho o valor 3, né, o valor 1 e o valor 2. Aí esse 1 está apontando para cá, esse 3 está apontando para cá, o 3 também está apontando para frente, o 2 também está apontando para trás, né? E a gente quer remover o 3, né, que é o do meio. Como é que eu estou fazendo? Esse nodo anterior e o nodo próximo, esses dois aqui, né, anterior e próximo, o que eu estou fazendo?
O nó atual, ele está bem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a fonte. O nó atual, ele está bem aqui no 3, né? Se eu pegar o próximo anterior do atual, quem ele vai pegar? O 1 e o 2, né? Tanto que o 1 ele vai ser o nodo anterior e o 2 vai ser o nodo próximo, certo? Então, eu já peguei esses dois, como é que eu faço para eliminar esse daqui, né? Basta eu fazer esse joguinho de referência bem aqui, ó. Esse joguinho de referência, o que ele está fazendo? Nodo anterior ponto próximo vai ser igual a nodo próximo, né? Nodo anterior ponto próximo vai ser igual ao nodo próximo. Ou seja, quem é o nodo anterior? Bem aqui, ó. Ele é o 1, né? O próximo dele vai passar a ser quem? O nodo próximo. Quem é o nodo próximo? O 2. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 1 que estava apontando para o 3 e eu estou fazendo isso daqui, ó. Ele vai apontar para o 2. Certo? A mesma coisa eu estou fazendo para o 2, só que ao contrário, né? Ó, nodo próximo ponto anterior vai ser igual ao nodo anterior, né? Quem é o nodo próximo ponto anterior? Nodo próximo é esse cara bem aqui, o 2. O anterior dele é o 3, né? Mas só que eu não vou mais dizer que é o 3. Eu vou dizer que agora ele é o nodo anterior. E quem é o nodo anterior? É o 1, né? Gente, se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Quando eu faço isso, o 3, esse nó do 3 aqui, ele fica inacessível para o nosso código, ou seja, ele se perde lá na memória RAM. Quando um objeto ou um valor se perde na memória RAM para uma linguagem orientada a objetos, né, o que, que vai acontecer? O computador vai lá na memória e como ele vê que não dá mais para acessar esse maluco, ele tira. Pronto. Ele apaga da memória e a nossa lista ela fica com esses dois nodos, sendo que eu removi o nodo do meio. Entenderam? Basicamente é isso. Se vocês pensarem desenhando, fica mais fácil, acho que, de implementar, né? Trabalhar com essas referências. Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu acho que essas daqui eram as questões mais difíceis. O remover valor, na verdade, eu até botei ah, não, retorna valor, tá certo, né? O remover valor, né? Que mais? O remover valor e o corta metade, eu considero que são as mais difíceis no caso. Adicionar no início tranquilo. Após posição também adicionar melhor do que remover. Remover par tranquilo também. Remove o primeiro nó que guarda o número par. No caso, como eu implementei remover valor, tu pode usar esse método dentro do remover par. Retorna a posição, acha a posição que está o cara, retorna o valor, retorna o nodo que está a pessoa não o número, né? Tamanho ok, soma total também, é só passar por cima de toda a lista, pegando os valores e somando numa variável. E somar intervalo também é a mesma coisa, basicamente, do que a soma total. O cortar metade e o remover valor, acho que eram os métodos mais difíceis. Eu acho que com isso, né, dá para vocês fazerem os outros métodos de uma maneira até mais tranquila, né? Tranquilo? Certo? Ficou claro aí. Eu vou fazer o upload dessa aula, né, no YouTube. Tem 1h30 de aula, mas vocês podem ir para a parte final, que é a resolução do exercício, né? Tudo bem? Tranquilo? Eu vou upar na íntegra, eu não vou cortar essa parte. Certo? Beleza, gente? Alguma pergunta? A gente já finaliza a nossa disciplina aqui, né? A lista de exercícios vocês podem fazer tranquilos aí, entreguem no dia da prova, certo? Quem for fazer avaliação substitutiva, vai implementando a árvore, né? Tem uns vídeos, eu acho, antigos de estrutura de dados, um que eu estou implementando essa árvore todinha, né? Sem balanceamento. E a nossa NAP 2, né? Ah, deixa eu ver bem aqui. Deixa eu só finalizar a gravação aqui, porque né, senão vai ficar muito gigante. Cadê? Cadê?